E agora nós vamos entrar em uma outra camada das nossas histórias brasileiras, que é o quê? O nosso boitatá. O boitatá é uma criatura gigantesca, uma cobra de fogo, que teve a sua primeira aparição registrada pelo padre jesuíta José de Anchieta, que veio para o Brasil, né, junto com os colonizadores, e aqui ele ouvia essas histórias dos indígenas, que havia uma serpente de fogo que soltava como se fosse forma de chicote, né, latada de fogo no povo, e fazia, né, os índios correrem com medo. E assim a lenda foi se espalhando por todo o país. E diz a lenda que o boitatá tá aí para proteger a mata, né, dos caçadores ali, porque quando ele aparece ele simula um incêndio e daí o caçador acha que é fogo e sai correndo, quando na verdade é só o boitatá marcando o território dele. E ele também, meu bem, é uma cobra de fogo que anda nas águas. Um senhor conta que foi pescar, né, com seus companheiros no mar, não era no rio, é em outra região do Brasil. E ele foi ali pescar, junto com seus companheiros, e eles iam em uma forma de jangada, que é como se fosse um barco, só que ele não é de alvenaria, ele é meio que feito por amarrações. E daí eles montavam essa jangada, e tinha todo um aparato, e ela tinha um espaço dentro dela, onde você guardava os peixes que pescava, guardava as coisas que você levava ali para passar a noite, né, no mar. E neste caso eles estavam ali com suas coisas, e os companheiros dele decidiram que iam entrar, né, para esse compartimento que tem na jangada para descansar. E ele decidiu que ia ficar ali pescando mais um pouco. Aí quando foi lá, o negócio de 1 hora da madrugada, 12 horas para 1 hora da madrugada, eu olhei assim para o lado do mar, eu vi o fogo lá, um fogão aceso, parecia quando a panela está cozinhando, que chega a fazer aquela lavareda de fogo. É como se fosse um fogo que saía do mar mesmo, como se tivesse algo em cima que abafasse esse fogo. Bem estranho, né? Esse fogo assim é como um fogo que a gente bota no fogareiro e bota a marmita em cima para cozinhar e o fogo fica laborando debaixo do fundo da panela. A gente lava o fogareiro, bota o carvão e bota a panela e o fogo fica laborando pelo fundo da panela. E ele ficou olhando ali, aí ele pensou que era uma jangada, porque ele viu aquele fogo muito alto, aquele fumaça, ele, bom, só deve ser alguém que chegou aí, né, agora e tá fazendo alguma comida, tá preparando alguma coisa no fogareiro. Foi o que ele pensou. Mas aí ele ficou ali, ficou observando, e nada dessa jangada de ninguém sair de dentro dela. Então ele resolveu que ia entrar e dormir um pouco. Ele, bom, vou dormir, amanhã eu pergunto para meus companheiros, né, que jangada é essa, quem é que chegou aí. Daí ele foi dormir. Quando ele acordou de manhã, perguntou para os companheiros dele que jangada era aquela, que ele tinha visto de madrugada, e eles falaram que não tinha jangada nenhuma, que eles acordaram foi cedo e que não tinham visto nada, e ele falou que era impossível, porque era um fogo muito alto que ele tinha visto, um fogo muito grande, e como que não tinha ninguém ali. Aí eu achei isso que quando eu saí que não via jangada de manhã, quando eu saí para cadê a jangada que estava aí? Não tinha jangada aqui não. Rapaz, tinha jangada, rapaz. A jangada chegou aí pescando, estava pescando sozinho de noite. E a jangada fez fogaréu medão, parece que chegou, foram cozinhar. E eu saí e deixei o fogo aí, vocês não viram? Não, ninguém viu o fogo não. E então ele ficou confuso, que ele disse que para ter um fogo daquela altura não tinha ninguém ali perto, então era o quê? Porque era uma fumaça de fogo e um fogo muito alto no meio do mar. E bom, gente, fica aí o questionamento, né? Ele fala que foi o boitatá que ele viu. O fogo mais medonho do mundo. E eu vi a jangada aí, e amanheceu o dia, a jangada vocês não viram nem nada. É por isso que eu digo que ali era uma visagem. A bordo de um batatão que chama, a história de um batatão que chama. Outra história que o Sr. Raimundo também conta é que ele e outros pescadores constantemente viam chamas de fogo em cima de um morro que tinha na praia, sendo que no outro dia de manhã tudo estava do mesmo jeito. Lá no mar também, não foi só eu não, foi muito pescador. Que ali na Barra do Cocó, de noite aí a gente via, era uma moda assim, uma serra. Passava a noite pegando fogo, do mar a gente via, não era só eu não, é muito pescador. Vendo aquele fogaréu para a terra, aquele fogaréu. Quando o dia amanhecia, era do mesmo jeito. Outra história que as pessoas contam é de avistamentos de bolas de fogo.
Só que aí já vai para o lado de uma outra lenda, que é o quê? A lenda da Mãe do Ouro. A Mãe do Ouro é descrita como uma mulher muito bonita, de uma beleza absurda, que anda ali trajada em um vestido de seda, todo com ouro, todo com detalhes em ouro, e que seu cabelo reluz como ouro, e que a pessoa que ali pentear o cabelo dela ou limpar o cabelo dela terá a sorte de achar jazigas de ouro. Jazigos de ouro, jazilhas de ouro, jazilhas de ouro. Lugar que tem ouro. Outra forma também de se ver a Mãe do Ouro é com bolas de fogo, que são bolas de fogo que sobrevoam, né, que varam de uma montanha a outra, de um espaço a outro, em velocidade absurda, em uma velocidade muito rápida, e essa bola de fogo ela também pode alterar de tamanho. E o que não falta é relatos de pessoas que contam a mesma história. Tanto via de noite como de madrugada. Ela é uma bola que eu vi, ela deve ser uma bola mais ou menos por aqui de tamanho. Ela é vermelha e azul. Uma bola de fogo que elas avistam muito longe, em um tamanho muito pequeno, e que esse tamanho vai aumentando. E que quanto mais perto você chega, maior essa bola fica. E aí as pessoas ficam, obviamente, com muito medo e se afastam. Estava vindo da fazenda com meu irmão, pilotando a moto. Aí quando eu olhei de lado, vi assim num brejo, saindo uma bola amarela, como se fosse um fogo. Aí ela subiu assim mais ou menos uns 20 metros de altura. Depois ela andou uns 300 metros a 200 metros, tornou a baixar novamente. Aí eu mostrei para meu irmão, aí nem eu nem ele sabia decifrar o que era. Uns dizem ser a Mãe do Ouro, outros dizem que é a Boitatá. O que é, eu não sei, mas eu sei que é muito estranho. Inclusive, o meu tio, ele conta essa história desde quando eu era criança. Tinha tipo 7, 8 anos. Ele conta a história de que uma vez ele estava vindo de uma festa com um amigo dele. E a festa era na cidade. E eles moram em um povoado, perto da cidade, que é tipo o centro, sabe? Mas é no mesmo território, só que é distante. E daí ele estava indo para casa ali de bicicleta junto com este amigo. E daí eles viram uma bola de fogo. Era uma bola de fogo pequenininha e eles pensaram ser uma moto, alguma coisa assim distante. Quando eles ali caminhando, que eles olharam para trás, a bola de fogo já dava um tamanho absurdo, muito, muito grande e muito perto deles. Aí eles se desesperaram, saíram correndo na bicicleta. O meu tio conta até que ele passou por um jumento, que a bicicleta passou tão rápido que bateu na orelha do jumento, o jumento nem sentiu. E ele foi ali desesperado. E aí quanto mais eles corriam, aí mais a bola ficava menor. Aí se eles começassem a andar devagar, a bola ficava grandona e aí ia perseguindo eles até eles chegarem em casa. E isso tudo, detalhe, a estrada é mato de um lado e mato do outro. É só aquela estrada de terra gigantesca no meio do nada. Agora vocês me respondam, é Boitatá, é Mãe do Ouro ou é outra coisa? Eu sei que é diferente. E que tem muita gente que conta que viu. Tem até vídeos. Se são verídicos, eu não sei. Mas eu vou deixar aqui pra vocês verem. E ela começa pequena, né? Ela é formada de uma pessoa. Olha aí pra você ver, por assim, pra você, olha lá pra você ver, tá dando pra você ver lá no fundo não tá no clareando, só tá clareando aqui perto do caminhão, atrás dela, lá, tá vendo? Agora, outra história, é uma das que mais me aterroriza, é uma das que mais me assusta, é a história da Matinta Pereira. A lenda da Matinta é a lenda de uma mulher muito velha, que ela vive ali no meio, né, do nada. Ela tem ali, é aquela famosa rezadeira, sabe aquela rezadeira bem velhinha que você conhece? Pois é. Diz a lenda que essa velhinha de certa redondeza pode se transformar em um pássaro à noite. E esse pássaro, ele sobrevoa as casas com um assobio que é de arrepiar. Ela assobia, ela grita, ela grelha, ela faz o inferno na vida das pessoas que moram nessa região da qual ela sobrevoa, sabe por quê? Porque ela quer que as pessoas prometam recompensas a ela. Que é o quê? É um fumo, é uma cachaçinha, um cafezinho. Daí diz a lenda que se você gritar enquanto ela subia perto da sua casa, que você vai dar algo pra ela, no outro dia aparece uma senhora, uma velhinha, bem cedo na sua casa, vindo buscar o que lhe foi prometido. Será? Bom, segundo a história que nós ouvimos no canal Belém de Arrepiar, a senhora diz que deu café para Matinta Pereira. Como foi que a senhora se deparou com
com a Matinta Pereira, dona Lidiane? Conte para nós. Bom, foi quando eu fui morar nesse interior chamado Vila Silva e morava bem em frente a um campo, não tinha vizinho perto. E à noite, bastava chegar à noite, mas 8 horas da noite, elas começavam a assoviar e brigar na frente de casa como se fosse 2 patos. A entrevistada dessa história morava sozinha em um povoado de Belém do Pará e era um local sem vizinhos por perto. Era assim, uma coisa bem rural mesmo, próximo a um campo. E ali, quando de repente, uma noite, ela começou a ouvir assobio, grito, tapa, morro, pau quebrando, pedra voando. E ela ficou aterrorizada com isso, que ela não entendia o que estava acontecendo. Mas ela também, meu amor, foi esperta, que ela não abriu a porta dela para ver o que era. E era uma coisa, ela disse que parecia 2 patos brigando. Menino, era um barraco. E um certo dia, eu, com tanto medo, já tinha contado ao meu avô, e ele disse... convida ela para vir tomar café de manhã na tua casa, que ela vem, se for Matinta Pereira, porque para lá a gente chama visagem, né? Feiticeira. Aí ela ficou com mais medo ainda. Aí ele disse, não, minha filha, não precisa ter medo. Oferece um café para ela, que se for a Matinta no outro dia ela vai lá buscar. E como é que vocês sabiam que não era um pássaro normal? Que era mesmo É porque à noite, nesse horário, nessa escuridão, não tinha pássaro nenhum. Não existia, não era anu, não era outros pássaros que cantam à noite, que a gente conhece o canto, né? Era um assovio mesmo, aquele assovio assim que rasga a alma, que dá um arrepio. E ela já estava ali com tanto medo, tão assustada, que ela acabou dizendo, vem aqui amanhã buscar o café. E tudo bem, passou a noite. Quando foi no outro dia, pela manhã, meu amor... Quando foi de manhã, pelas primeiras horas do dia, assim, umas 6 horas da manhã, lá veio uma senhora conhecida minha, que eu conhecia, que eu sabia quem era, veio e cobrou o café. E então ela fez aquela pergunta que a gente é acostumada a fazer no interior. Aí ela perguntou, ei, cadê o café? Assim, como a gente pergunta no interior, né? Aí eu fiquei com mais medo ainda, aí respondi, tá aqui, mas assim, aquele tá aqui lá no fundo com medo dela. Ela nunca tinha feito isso? Ela nunca tinha parado na sua porta para perguntar pelo café antes? Não, nunca ela tinha vindo lá em casa, até porque a minha casa era distante lá da casa dela, era lá pro fim do lugar. E ela, como quem não quer nada também, né, fingiu e respondeu, tá ali, assim, bem triste, mas, né, tinha que cumprir com sua promessa. E ela me falou que ela tinha ido tomar café, na brincadeira assim do interior, e eu fiquei acreditando que ela fosse a visagem, né, a feiticeira. Prova tanto que eu fiquei com tanto medo dela, que tudo que meu avô falou, eu tava... fazendo. Deu o café pra mulher, ela pediu água, ela foi buscar água, porque o avô dela falou pra ela pra não deixar a Matinta beber do pote dela, e ela que foi buscar água pra Matinta. Fez tudo certinho, e depois disso, meu bem, só paz e amor. Ela, muito amigável, ela carinhosa, ela me convidou pra pegar uma carne lá na casa dela, que ela tinha pra mim, carne de gado, e eu não fui com medo dela, com medo acreditando que ela fosse a visagem, a Matinta Pereira. Mas ela diz até hoje que não era só uma que estava ali, não. Não era só ela estava acompanhada com mais alguém. Tinha outras? Tinha, porque eram várias que brigavam lá. Tinha outras Matinta Pereira que brigavam à noite? Tinha, ficavam brigando, era mais de uma. Uma assoviava pra cá, a outra respondia. E elas brigavam como se encontrassem, assim, 2 patos e ficavam brigando no campo. A próxima história são de 2 pescadores que dizem ter sido assombrados pela Matinta, no rio. O que foi que aconteceu, amigo? Conte aí pra nós. Era aproximadamente 00:30. A gente estava pescando. Apareceu o bicho Matinta Pereira. E eu queria pular até na água, porque eu tenho muito medo, tenho um pavor. 2 pescadores amigos resolveram ir pescar à noite, né? Fazer ali um rolê diferente. E eles foram para esse rio que era perto da casa deles. Quando eles estavam lá, que eles estavam na canoinha deles, perto da margem, eles começam a ouvir pau, pedra, assobio, grito, coisa caindo em cima deles, coisa caindo do lado deles. E onde é que apareceu essa Matinta Pereira? Nós estávamos perto da margem, aí de repente nós escutamos estarem jogando pau, assobiando. Aí diz a lenda que ela pede cigarro, né? Mas só que não teve como, que a gente não fuma. Daí um deles estava com tanto medo que ele queria se jogar no rio, de tanto medo que ele estava. E o amigo dele falou que não, que aquilo era pior. Meu parceiro disse para mim não abandonar a embarcação, segurar, porque homem é homem. Mas a bicha dava pito, ela jogava pedra,
ela raspava a cuia, ela fez uma série de coisas para amedrontar, para botar nós para correr. Ele diz que sentiu tanto medo que a vontade dele era de enfiar a cabeça dele na água para ele parar de ouvir aquela gritaria, aquele alvoroço. E, gente, assim, eu não sei se vocês acreditam ou não, mas a forma com a qual ele conta essa história, realmente você sente o medo na forma dele de contar. Ele não brinca. Arrupiava todo o meu corpo, ficava todo arrupiado. Tinha hora que dava vontade de correr, tinha hora que dava vontade de eu pular até na água, ficar com a minha cabeça dentro d'água, com medo dela vir para cima de mim. E então, depois disso ter parado, que eles já estavam com muito medo e estavam voltando, né, para a margem do rio, eles viram um vulto preto dentro da água que vinha em direção ao barco deles. E daí foi que o medo bateu. Por quê, meu bem? Aí pode não ser mais Matinta, pode ser a Boiuna. E a Boiuna é mais assustador ainda que a Matinta, porque a Matinta, ela só quer um café, ela quer um fumo, ela quer um cigarro. Agora a Boiuna, não, a Boiuna ela quer comer gente. 2h30 da manhã, aproximado aí, a gente estava chegando próximo à base do porto e quando a gente avistou, vinha se aproximando um vulto preto, parecendo um reboque, uma canoa de remo, só que não fazia barulho. E veio se aproximando do casco, a gente remou para próximo do flutuante para ficar em ponto para saltar, com medo. A gente deparou que era um bicho chamado a cobra grande. Só que no mesmo tempo, eu estou colocando isso na minha cabeça que pode ser a Matinta Pereira, porque o meu colega ficou achando graça lá, dizendo que ela ia pedir cachaça. E aí eu fiquei calado, ele falou que não tinha cachaça. Aí começou a achar graça, eu acredito que quem sabe não era ela que estava querendo fazer medo pra gente. E então eles ficaram com muito medo, mas eles acreditam que não, acreditam que era a Matinta mesmo, porque a Matinta, além dela se transformar em um pássaro, tem pessoas que acreditam que ela pode se transformar em outras espécies. E assim, gente, encantado, eu não duvido de nada. E é nessa hora que a gente avistou o vulto se aproximando da embarcação. E quando é a cobra grande, a tendência é a gente correr e se ausentar, porque ela vem para querer comer. É uma hora sinistra, é a hora que elas começam a mariscar. Aí nós viemos fora, viemos embora, e meu colega também achamos melhor parar com a pescaria, porque já estava já estava amedrontado, já estava assombrento já. E assim, falam que a Matinta é uma feiticeira, mas também falam que a Matinta pode ser amaldiçoada, pois se uma velha, quando estiver perto de morrer, perguntar para uma moça jovem, e aí, você quer? E ela não souber do que ela está falando e responder sim, isso quer dizer que pro resto da vida dela, ela vai se transformar em uma encantada, ela vai se transformar em um pássaro à noite. Meu Deus. Ai, nossa, fiquei todo arrepiado, não gostei. Repreendido. Ela vai se transformar em uma encantada e vai passar o resto de suas vidas se transformando em um pássaro que aterroriza as pessoas e que pede fumo para os outros. Ô tristeza. Então esses costumes de não sair por aí só, não sair sem avisar, não entra na mata sem avisar, não entra no mato que tu não conhece, não fica andando por aí de noite sozinho, realmente você vê que tudo tem um contexto na história do nosso país. Agora, por último, eu deixei o mais importante. Por quê? Porque, segundo conta a lenda, esta não é só uma lenda, mas sim um fato que acontece com as pessoas no Amazonas, que é a lenda do boto cor-de-rosa. Durante a pescaria, ele teria atirado em um boto de cor vermelha. Depois disso, ele passou a ouvir vozes e a ver um homem que o induz a entrar nas águas. Isso acontece geralmente após as 6 horas da tarde. Valdeci cria uma força extraordinária. São 9 homens para segurá-los. A situação já está preocupando a família. O boto cor-de-rosa, como vocês devem saber, ele é um cetáceo que é encontrado no norte do nosso país. É uma joia do nosso ecossistema. É uma espécime extremamente rara e que, infelizmente, está ameaçada de extinção. Mas, além de ser uma joia do nosso país, é também uma das lendas mais emblemáticas da nossa cultura. O boto cor-de-rosa, diz a lenda, que ali nas noites de lua cheia, nas noites de sexta-feira, que é onde tem um forrozinho, um bailinho, um brega, ele sai do rio com uma roupa toda branca, um chapéu branco que cobre o oco da sua cabeça e vai na festa pegar a menina nova, pegar a menina virgem, pegar a mulher casada, entendeu? É o típico comedor de casadas. E ele as hipnotiza enquanto as chama para dançar.
E ali, enquanto ele tá naquele grosso, naquela sedução com a mulher, ele acaba levando ela pro rio. E daí, meu amor, já é com ele, porque algumas morrem afogadas, porque ele avisa que vai levar elas pro fundo do rio. E elas acreditam porque estão hipnotizadas. E aí, né, acabam falecendo. Outras ele leva para outro lugar, né, que são aquelas que aparecem com um belo de um buchinho do boto. E outras ele leva pro rio, mas devolve também. Então assim, ele é eclético, gosta de tudo um pouco. Mas também, meu amor, não fica pensando que ele é só comedor de casada não, porque ele não dispensa nem homem. Porque na TV Juruá Online, em 2012, saiu uma matéria de um rapaz que foi seduzido pelo boto. Isso mesmo. Um pescador, que, sejamos bem sinceros, não tinha muito o que fazer, foi inventar de atirar em um boto. E daí, meu bem, ele começou a ser atormentado psicologicamente. E não é brincadeira. O pescador é um rapaz de 20 anos. Após atirar em um boto durante a pescaria, o rapaz passou a apresentar perturbações psicológicas. Depois desse dia, ele foi ali com o primo dele pescar e o primo dele disse que viu uma mão saindo da água e chamando ele. E ele perguntou quem é que estava ali para esse menino que tinha tirado no boto. Perguntei o que era isso, ninguém não, só parecia a mão dele assim, pegando na canoa. Só isso. E ele disse que não tinha ninguém, mas que estavam chamando ele para a água. Só que esse garoto, ele viu a mão. Só que ele não viu a pessoa embaixo da água, ele só viu aquela mão saindo do rio. E ficou meio confuso. Logo depois disso, esse garoto que tinha atirado no boto, começou a querer se atirar na água. Que tu assim ficou despercebido, um rápido momento, ele queria entrar na água sozinho, tu percebeu alguma coisa? No último dia, ele queria entrar na sozinho. Nós estávamos na polpa, aí se eu vou ali na frente beber uma água, aí eu digo, vai. Aí me disse que ele queria, já ia dentro da água e não deixou ele entrar não. Foi preciso 9 homens para segurar esse menino e impedir dele ir pro rio. Pra vocês terem ideia do quanto a coisa foi séria. Foi triste. Foi triste. Era 9 homens para segurar ele e ninguém conseguia quase segurar. Eles pontapé, queria cair na água, dizia que pedindo pelo meu filho para não deixar ele levar ele, porque ele queria levar, que ele estava com muita raiva. Mas aí você pensa, nossa, então toda vez que ele vai no rio isso acontece? Não, meu bem, acontece também dentro da casa dele. Porque se passar de 6 horas e ele passar pela porta da rua, o boto começa a chamar ele. Ele vê o boto chamar ele. Eu tô com muito medo. Oh, meu Deus. Quando esse homem aparece pra você, o que ele diz? Ele chega assim da água, né? Ele fala que vai me levar por causa que ficou muito com raiva que eu atirei na bota, né? Ele disse que só vai sossegar depois que me levar pra água, pra onde eles estão. Isso tudo ali, ó, 6 horinhas, naquele horário que eles gostam. Quando eu vou chegando perto da água, quando eu olho pro meio do rio, ele fica em cima de uma pedra, me chamando pra dentro do rio. Eu não posso ir por causa que eu tenho muito medo. Aí eu procuro meu primo que tava comigo pescando. Aí ele falou que só não levou na mesma hora que eu atirei na bota por causa do meu primo que estava comigo no barco, né? E então ele começa a ficar desesperado, pede ajuda e as pessoas têm que segurar ele. E então ele esquece de tudo, entra em um estado de hipnose e começa a se debater, aquele desespero, gente. Assim, situação muito ruim. Quando ele chega em mim, eu não lembro mais de nada. Assim, quando eu venho me acordar, eu tô todo doído, todo arranhado, isso aqui meu tudo arranhado. Aí eu não me lembro mais de nada. Mas vale lembrar que ele atirou em um boto. E não só ele, como também companheiros dele que aparecem nessa matéria, diz que tem o costume de jogar bomba em boto, atirar em boto, tacar pedra em boto. Pescador desde os 13 anos, Antônio, hoje aos 29, diz já ter atirado, furado, prendido e até matado botos. Mas, segundo ele, nunca aconteceu nada igual com o que houve com Valdeci. Não tinha visto nada não. Só ele mesmo que nós vimos aí. Aí quando aconteceu isso com você, né, de ter matado os botos, você não teve medo de que algo pudesse acontecer? Não aconteceu nada não, comigo mesmo, graças a Deus que não. Nem com os outros também, não aconteceu nada também não. E assim, gente, sendo bem sincero, eu acho que se for verdade isso, é uma dádiva, porque eles só estão se vingando do que estão fazendo com eles. Até porque, que eu saiba, boto não é bicho de caça. Eu nem sei se as pessoas comem boto, as pessoas comem boto, respondam aqui nos comentários. Porque isso não faz o menor sentido. E pelo que eu já percebi, isso é uma prática comum. E bem triste, já que é uma espécie que está prestes a sumir do nosso ecossistema e por uma coisa boba, como atirar em boto. Qual é o sentido de você atirar em um boto? Me responda, por favor. Então assim, fica aí o questionamento, né? Será que foi maldição?
Será que foi castigo? Será que o Boto realmente quis acertar as contas com ele? Eu prefiro acreditar na última opção. E a nossa última história, e para mim a mais importante, a mais maravilhosa, a mais bem contada, a mais bem relatada, a mais detalhada, a mais imersiva das histórias, é a história da senhora que diz ter dançado com o Boto. Isto aí, meu querido Roberto, no ano de 1956, foi quando eu conheci um jovem que, ao sair de uma festa aqui dentro desta cidade, na beira deste rio, eu dei de cara com um rapaz, viu? Muito bonito, usando um chapéu branco, roupa branca, sapatos brancos. Isso mesmo, lá no canal Cultura Acará. Ela conta que tinha 12 anos, no ano de 1956, e tinha fugido para uma festa que a mãe dela não deixou ela ir. Isso mesmo. Já começa por aí. Então ela estava ali na festa e ela viu um homem muito bonito, todo de branco, alto, enorme, assim, imponente. E ela ficou chocada, porque ele estava todo de branco, né, uma coisa assim meio distante do ambiente. Mas ele era tão bonito que ela, né, nem quis saber. Se bem que ela era uma criança, né, então ela só achou muito bonito, uma criatura muito bonita. E eu deparei com aquela, parece assim um fantasma, viu? Como eu era muito pequena, 12 anos, eu fiquei com medo. Aquele moço disse assim para mim: não tenha medo, querida, nós vamos dançar. Eu comecei a tremer na frente dele, comecei a tremer. Ele disse: não tenha medo, eu não sou um bicho, não. Sou uma pessoa, sou um ser humano. Ela conversou com ele e ele convidou ela para dançar e ela aceitou. Mas aí ele disse que ia ali no bar. Foi no bar e pediu 3 copos de cachaça. Ele foi até o balcão onde vendiam uma bebida lá, uma taberna. Ouvi quando ele colocou 3 copos desses copos menores com a dona cachaça, né? Eu estava olhando. Ele despejou uma garrafa e encheu 3 copos. O primeiro ele tomou, o segundo ele jogou. O segundo ele jogou o líquido para trás e o terceiro ele me ofereceu. Eu disse: amigo, não, eu não bebo, eu sou criança. Mas mesmo assim, ela não bebeu e mais do que certo, meu bem, porque vocês vão ver que a ladeira vai só mais embaixo. Ele ficou me olhando e disse assim: você quer dar um passeio na minha fazenda, onde mora minha mãe, meus familiares? Eu disse: não, querido, não, eu não saio longe de minha mãe, de meu pai, não, senhor. O senhor quer fazer uma amizade comigo, é amizade. Mas o senhor já quer me levar não sei para onde, não. Eu não quero. Daqui eu não saio e daqui eu já vou para minha casa. Nós estamos numa brincada aqui de um boi que todo mês de junho meu pai coloca para brincar. Amanhã será um encerramento. Ele disse: seria um encerramento que você vai comigo aonde eu moro. Então ela queria ir embora, mas não conseguia. Ela não conseguia correr, ela não conseguia pedir ajuda, ela não conseguia se desvencilhar daquele homem. Então ele pegou e a puxou para uma ponte. Chamou ela para ir ali numa ponte e ela foi junto com ele nessa ponte. E ele falou que ela ia dar um mergulho com ele. Você vai dar um mergulho comigo. E ela: não, eu não vou, que eu sou uma criança, eu tenho 12 anos e não é certo eu estar entrando na água com você. Eu sou nova, eu sou pequena, eu sou criança, eu tenho 12 anos, eu quero ir embora. Ele disse: não vai não. Você está aqui na minha responsabilidade e nós vamos dar um mergulho que eu vou lhe levar na cidade que eu moro. Eu não moro aqui, eu moro distante, mas você não vai morrer afogada não, meu amor. Você vai comigo nas minhas costas, aí você vai aonde eu for. Dizendo isso, parece que eu fui tomada assim do negócio, uma ventania, um negócio que me cresceu o corpo e eu comecei a tremer. E ele, então tudo bem, pegou e se atirou dessa ponte na água. Ela ali na beira da ponte e ele pulou na água. E eu comecei a tremer e olhei assim para a ponte, estava já um pouco longe. Ele disse: aguenta aí um pouco, vou te mostrar. Rapaz, ele deu uma rabanada muito grande. Eu não sabia que era um boto, era uma pessoa. Deu uma rabanada muito grande, caiu da ponte para fora, assim uns 10 metros. E eu fiquei olhando daqui, por exemplo, era aqui,
ficou olhando até no meio do rio onde ele foi. Lá ele buiou, quando ele buiou, a mareta cobriu tudinho onde ele estava, né? Aquele mar danado de grande. Aí o que ela fez? Aproveitou que ele estava lá na Baixa da Égua e pegou o que te quero. Correu e voltou para a festa. E quando ela corria ali da ponte para a festa, ela percebia o corpo dela febril, a garganta dela inflamando, as pernas dela tremendo, ela se tremendo toda, o corpo todo tremendo, mas ela queria porque queria sair dali. E ela correu. E aí quando ela chegou na festa, quem estava lá esperando ela? Sim, ele estava lá. Eu disse, meu Deus, com quem eu estou aqui? Eu olhava e não via mais ninguém. Quando acaba, eu acho que eu já estava envolvida pelo aquele ser que tinha alguma coisa que eu não conhecia. Viu? Era um encantado na postura de uma pessoa. Muito bonito, muito bonito. E daí ela ficou mais nervosa ainda. E aí? Você gostou de mim? Agora nós vamos dançar. Vamos dançar 3 partes, é só. 3 partes eu vou dançar com você. Não me faça desfeita, porque eu nunca fui desfeitada pelo madame. Senão eu vou. Estava doida de medo, né? Aí ele saltou na minha frente. Eu só via ele, Beto. Eu não vi mais ninguém na minha frente. Era só ele que se apresentava, aquele monstro daquele rapaz, branco, alto e bonito. Foi então que a luz da festa se apagou e ela aproveitou e correu para debaixo da barraca de uma moça que estava vendendo arroz doce. E aí ela falou, moça, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu tô passando mal. E a mulher, meu Deus, minha filha, você tá pálido, o que tá acontecendo? Aí ela contou, você... Eu tô com medo, tu não tá vendo um rapaz assim, muito bonito, branco, chapéu na cabeça, roupa branca, tá com sapato branco, esse homem quer me levar, ele quer me levar, e eu fui entrando num desespero. Ela disse, não, olha... Pega aqui esse dente de alho e joga. Para onde é que ele foi? Joga esse dente de alho, machuca assim, joga, quem tem medo. Minha filha, isso não é uma pessoa, isto é um boto. Isto é um boto e vai te levar. Procura a tua casa. Pronto, agora você vai pegar, vai rezar um Creio em Deus Pai, um Pai Nosso e uma Ave Maria, e vai varar para sua casa sem olhar para trás. E foi exatamente o que ela fez. Rezou um Creio em Deus Pai, rezou um Pai Nosso e ó... Bernardo, que te quero. Ave Maria, cheia de graça, era com você, bendita da mulher. Aí eu subi a rua onde mora ali Zé Maria Mota, subi e as pernas não aguentavam mais, né? Quando eu cheguei no canto do Banco do Brasil, eu encontro com o Zequinha, que era irmão da dona Paizinha. Ele ficou me olhando e disse, o que é que tu tem, Consola? Tá amarela, tá branca, tá perdendo a cor? Não, meu irmão, eu não tô perdendo nada, eu quero varar, chegar na minha casa, eu quero a minha mãe. Não, tu tem alguma coisa. O que aconteceu pra cá? Brigaram? Não, não brigaram. E esse homem ficou mais desesperado em ver ela desse jeito e decidiu que ia levar ela pra casa. E assim, gente, a coisa vai só de gringolando. Aí fui na frente dele, ele atrás. Chegou na porta da mamãe, da casa da mamãe, na minha casa. Ele disse, sente aí, minha filha, eu vou chamar a tia Hermina. Se não, não chame a mamãe, ela vai me bater, porque eu tô sozinha. E ele, não, ela não vai bater, não. Sente aqui. A escada era assim, eu sentei na escada, cheguei a fazer aquilo. Aquele sulabanco, né? Pegou, chamou a mãe dela chegou, esse moço conversou com a mãe dela pra mãe dela não bater nela. Quando a mãe dela olhou ela disse, não, isso aqui não é minha filha não, e ele é, ela não é minha filha não, tá irreconhecível. Ela tava tão nervosa, tão em choque, tão abalada que a fisionomia dela mudou. Tipo, a fisionomia do rosto dela mudou. Não que ela mudou de aparência física, mas a fisionomia dela mudou. A linguagem corporal dela estava totalmente diferente. Acho que a mamãe disse, eu vou mostrar para ela o que é o atuamento dela. Eu vou mostrar. Ele disse, não bata que vai ser pior. Deixa eu levar ela e colocá-la na rede dela. Aí ele entrou, né, junto comigo. Aí eu não conheci mais ninguém, comecei a fazer força, e forcejar, e levantava e caía, e gritava, e a mamãe disse, agora sim, teu pai não está. Quando ele chegar, olha aí o que vai dar. Daí ela ficou assustada, disse pra mãe dela pra chamar o tio dela, que ela não estava se aguentando, ela não conseguia ficar em pé, ela não conseguia segurar nada, os braços dela estavam fracos, as pernas dela estavam fracas, e a mãe dela ficou desesperada. Ela teve uma intuição, disse assim, tu estava dançando? Eu disse, estava dançando, estava tomando banho, já tomei banho com um cavalheiro que me convidou, me levou para a água, e eu não sei quem é, mamãe, é um rapaz muito bonito, e o nome dele é Bianu.
Ela disse, cruz credo, minha filha, Bianô já morreu há muito tempo. Disse, e agora, resumindo o resumo do resumo, porque a câmera tá para descarregar, o primo dela foi na casa de um tio dela, atravessou o rio em uma jangada. Vamos mandar chamar teu tio, que teu tio é que vai dar jeito nisso. O tio, que ela se fiava nele, era o pai da Orlandina. Sabe quem é Orlandina? Ele tinha uma mediunidade muito poderosa. Chamou o tio dela para ela na casa dela. Quando eles estavam voltando da casa desse tio dela, eles viram um boto na beira do rio. Chegaram no porto, acho que o moço estava sentado lá esperando ele de volta. Disse, aí, o camarada veio, tá aqui, tio dela. Disse, olha, não vai acontecer nada não. Ela que talvez me olhou de mau jeito e eu gostei muito dela. Aquela mulher eu vou levar para os meus encantos, da onde eu vivo. E aí o tio dele olhou assim pra cara do boto, serinho, e seguiu seu rumo sem nem dar confiança e falou, bora meu filho, bora, que com Deus ninguém mexe. E foram rezar com essa menina. O tio dela disse que não poderia resolver o problema dela, porque os problemas que ele resolvia eram de pessoas desconhecidas, e ela era uma pessoa da família dele. Deu. Chega lá, junto com ela, perto desse cidadão que vai, com fé em Deus, vai tirar o que ela tem. Aí, minha comadre, eu lhe entrego tudo, que eu não posso. Não posso ser bom para a senhora, nem para ela, para ninguém. O que ela tem é só este caboclo velho que vai tirar. Aí foram atrás de um caboclo, no meio da Amazônia mesmo, assim, andando de barco, sabe? A casa bem distante. E eles foram atrás desse moço, e esse moço falou que ela ia ter que fazer 2 anos de tratamento. O que eu vou dar para essa moça passar aqui são só 2 anos. Se ela passar 2 anos, ela está livre de tudo quanto é perigo. Por onde ela andar, ela jamais vai encontrar que o seu boto, isso é boto, minha irmã, que mundiou ela. Ela está mundiada, ela vai ficar boa, não é já. Porque o encantamento do boto era forte e ela tinha sorte de não ter bebido a cachaça dele e nem ter levantado o chapéu dele. Porque se ela tivesse levantado o chapéu dele, ela ia ter entrado na cabeça dele e aí mesmo é que ia se acabar com tudo. E então foram 6 meses de muita luta com ela trancada dentro de um quarto, sem nem sair desse quarto. Só ali, né, fazendo a sua dieta, o seu tratamento para tirar o encantamento do corpo. Eu só levantei de dentro daquele quarto com 6 meses. Mas eu já estava muito melhor, mas você olhava, eu criei até escama no corpo. Mamãe não deixava eu sair para lugar nenhum, porque eu fiquei com a pele feia, minha pele ficou amarela e toda escamosa mesmo. E só então depois de 2 anos que ela se viu livre disso. Para vocês terem ideia. E ela conta isso nos mínimos dos mínimos detalhes. Por favor, vão nesse canal, vão nessa história, porque é hipnotizante a forma dela contar. E ela ainda tá ali na beira de um rio. Nossa, é uma fotografia muito bonita, uma história muito bonita, a forma dela de contar também muito poética, muito bonita. Eu super indico vocês a ver a história completa, na íntegra. Eu sei que o vídeo de hoje não teve boi, não teve dança, mas teve muita cultura, porque folclore é a nossa cultura. Esses seres que eu contei aqui pra vocês são os nossos super-heróis, se nós formos parar pra pensar. A gente tem o privilégio de ter o nosso catálogo de super-heróis com diversos superpoderes e causas muito nobres nas suas lutas. Então é algo muito legal de se você acreditar. Eu, particularmente, sinceramente, acredito sim nas coisas que eu contei aqui. Não duvido das crenças das pessoas, até porque a minha mãe me ensinou que quando a gente duvida de uma coisa, aí é que essa coisa se mostra pra gente. Então eu prefiro apenas respeitar. Eu espero que vocês tenham gostado também, tenham apreciado, tenham comentado aqui suas histórias de suas visagens, seus encantamentos, né? Tenham aqui deixado um pouquinho do que é o folclore para vocês. Eu estou muito feliz, né, de estar compartilhando com vocês essas histórias maravilhosas. Não são todas as lendas, até porque nós temos muitas lendas. Nós temos muitas histórias, não só no norte do nosso país, como eu mesmo aqui mostrei, tem no Paraná, tem no Nordeste, tem em diversos lugares. Mas eu quis trazer essas hoje porque as que têm os relatos mais instigantes, mais assombrosos. E eu queria mostrar essa nova vertente para vocês, ver o que vocês acham e ver se vocês curtem.
Então, muito obrigado, um feliz dia do folclore para você que está assistindo esse vídeo. Se não sair no dia do folclore, uma feliz semana do folclore para você. Beba água, se cuide, cuidado com a varíola do macaco, pelo amor de Deus, não vão estar aí se esfregando com qualquer pessoa. Cuidado com o boto também, tá bom? Cuidado com a machinta pereira, pega o teu dente de alho e antes de sair de casa, meu amor, não se esqueça de se benzer. Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.